O quão narcisista você é, na verdade? Você quer saber se você é narcisista ou não? Se você quiser saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. Qual é a diferença entre transtorno de personalidade narcisista e traços narcísicos? Interessante que todos nós temos traços narcísicos. É necessário que sejamos, de uma certa maneira, egóicos, porque se a pessoa não pensar no seu ego, na verdade, ela tem uma falta de autopertencimento. Ou seja, se a pessoa abrir mão de tudo aquilo que tem vontade para fazer a vontade do outro, essa pessoa tem uma tendência de ser facilmente manipulado, né? Então é necessário sim ter um narcisismo, mas uma espécie de um narcisismo saudável, que é o traço, né? Porque todo ser humano, na verdade, age por egoísmo. E egoísmo, né, é uma necessidade que se tem na natureza. Eu não falo que a natureza é egóica, né? Na verdade, estou aferindo que a natureza tem um traço egóico, porque todo animal, né, ele luta para sobreviver. Nenhum animal luta para perecer. Isso verificamos, por exemplo, na filosofia de Spinoza, né, que é chamado de força vital, né, do ser humano, né? Ou seja, se você luta apenas para permanecer na sua energia, permanecer no estado onde você se encontra. Visto que a vida também, né, é um encontro de forças, né, conforme Heráclito fala. E como é que é esse encontro de forças? A minha vontade sempre vai se contrapor à sua vontade. E qual é a vontade daquele que irá permanecer? Vai ser a vontade daquele que tem mais ego, a vontade daquele que tem mais narciso, que luta com mais energia para manter o seu estado de potência. Então, o ser humano ele precisa de um certo narcisismo para viver. Ele tem que pensar em si muitas vezes para poder depois pensar no outro. Primeiramente, o ser humano ele tem que pensar nele para que ele possa ter possibilidades, né, de poder servir o outro. Então você não pode servir o outro se você não tem nada para oferecer. E o que, que você vai oferecer ao outro? O melhor de si. Então você está oferecendo o seu ego em favor do outro. Então você vê que nessa forma o egoísmo ele se torna uma espécie de altruísmo, né? Eu não digo o egoísmo, por exemplo, da forma doutrinal, que é o transtorno de personalidade narcisista, mas aquela pessoa que se pertence, ela tem mais capacidade de se doar para o outro. Então tem traços de narcisismo, na verdade, né? Tem um narcisismo leve, tem o moderado e tem o transtorno de personalidade narcisista. Ou seja, uma pessoa que faz, né, vamos dizer assim, como a vida, né, há um confronto de forças constantemente e que sobrepõe a minha vontade em detrimento do outro e a vontade do outro em detrimento à minha vontade, muitas vezes quando ganhamos ficamos tristes, né, ficamos até mesmo frustrados porque as coisas acontecem de uma determinada maneira, porque a vitória de um sempre será a derrota do outro. Então não existe um caso, né, em que todo mundo se sai bem, né? Porque a vida é afeto. Afeto é encontro de forças. Nesses encontros de forças tem uma que sobrepuja e outra que, né, é sobrepujada, né? Então, quando você sobrepuja uma pessoa, na verdade, você pode ficar até mal com isso. Então, isso mostra que você ter um grau de narcisismo saudável e que você tem um certo grau de empatia.
Agora, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcísica, ela é totalmente desprovido, né, de empatia. Porque a palavra empatia, na verdade, ela vem do grego, né, empatos, né, aquele que sente a dor do outro. Muitas vezes no dia a dia sentimos a dor do outro, isso se pensamos, por exemplo, que temos uma espécie de narciso que vai vir ao meu favor em detrimento ao outro, porque você sempre vai ter que abrir mão. Ou você abre mão do outro e você sofre, ou você tem que abrir mão de si para fazer que o outro sofra. Então você vê que a vida ela é sempre um conjunto de forças, mas há uma alegria e há um pesar também na derrota, né? Então muitas vezes há uma alegria quando se ganha e há um pesar nessa alegria, mas as pessoas, pelo tamanho da sua quantidade de narciso, né, não pensam na tristeza daquele que perde. Na verdade, eu vou pensar na alegria que me envolve na minha felicidade. Isso é um narciso saudável ou não? Isso vai depender da experiência e da percepção de vida de cada um. Porque as pessoas sempre pensam melhor, né, o outro perder do que eu perder. Porque hoje em dia estamos, né, vivendo nessa necessidade de competição. Tudo é competição. E se você não competir, então você não se insere em nenhum mercado, né? Tanto no trabalho, tanto em relacionamento. Porque na vida tudo há uma espécie de competição. Mas hoje em dia, né, vivemos essa competição muito exacerbada. Não que está em conta, né, o prêmio, mas sim que está em conta o meu ego em favor a esse prêmio. Então, verificamos, por exemplo, aonde se situa, né, o transtorno de personalidade narcisista e o traço de narcisismo, né? Porque todos nós temos esse traço. Na verdade, por exemplo, quando gostamos de alguém, na verdade, gostamos dos sentimentos que temos em relação a essa pessoa. Muitas vezes falamos que gostamos da pessoa, mas inconscientemente não percebemos que gostamos dos sentimentos que temos ao contemplar aquela pessoa, porque aquela pessoa me dá prazer ao vê-la, né? A sua beleza me dá prazer, a sua beleza me dá alegria, me dá um contentamento. Porque se essa pessoa, por exemplo, ela vai embora, então o meu desejo de vê-la novamente se realça, se acentua. Então, na verdade, eu estou com vontade de aplacar a minha vontade estando com aquela pessoa, né? Então, o que eu gosto é do desejo que eu tenho em relação à pessoa e não a pessoa. Interessante, uma das primeiras pessoas a falar sobre isso é o próprio filósofo, né, Friedrich Nietzsche, ao elaborar, né, a cultura trágica grega, ao falar sobre o Narciso, né, o famoso mito, né, de Narciso, filho de Césipo e Leríope. Mas, por exemplo, quando falamos do transtorno de personalidade narcísica, então não temos nenhum grau de empatia. O que importa mais não é o sentimento do outro, porque na mente de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcísica, o outro é o complemento do mundo dela. Porque o narcisista se vê totalmente ameaçado, né? Porque ele acha que o outro é narcisista. Muitas vezes ele não se compreende como narcisista. Ele faz apenas isso como uma espécie de terceirização daquilo que ele é. Então, para ele, todos os querem subjugar. É por isso que ele subjuga todas as outras pessoas. É por isso que ele pensa em si em relação a outra. Ele não tem princípio, não tem valor, né? Não tem ética. Mas tudo que ele faz, na verdade, dentro desse campo, né, ético-moral, ele age apenas em tecnicismos, né? Ele sabe o que ele tem que fazer, mas só que todo o sentimento que ele faz é desprovido e desvinculado de um certo tipo de emoção. Ele pode simular o amor, e ele simula muito bem. E as pessoas não vão entender que ele apenas está interpretando o amor. Ele pode simular a misericórdia,
mas ele não sente misericórdia, ele apenas mimetiza, na verdade, o que o empata faz para poder até mesmo subjugar o empata. Então, há uma diferença entre esses narcisismos. Há o narcisismo leve e há um narcisismo moderado e há o transtorno de personalidade narcisista. Mas para uma pessoa ser diagnosticada com transtorno de personalidade narcísica, na verdade, ela tem que ser clinicada, né, por um médico, né, ou por um psicanalista. Na verdade, por mais pelo psicanalista que vai verificar o quão narcisista essa pessoa é, ou então se ela apenas tem um traço de narcisismo que é totalmente normal. Interessante que é totalmente normal, por exemplo, vencermos até e ficarmos tristes né, pela perda da outra pessoa, porque isso mostra que temos um certo grau de empatia. E muitas vezes as pessoas querem, na verdade, perder esse sentimento de simpatia pelo outro, porque sofre mais, né? Mas é o sentimento que nos faz humanos. E hoje em dia estamos vivendo numa era do qual que as pessoas estão tentando sufocar esse sentimento. E estamos também criando um novo grau de narcisismo, que é chamado de narcisismo social. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, dê um joinha e divulguem o nosso pequeno canal. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.